museus, qual o papel dos processos de patrimonialização, dos processos de memória, e enfrentar esse desafio e de que forma, né, criar narrativas que, de alguma forma, em algum momento, né, celebre essa herança africana, mas não deixe de trabalhar, ou não deixe de tocar, enfrentar esse passado sensível que durante muito tempo a gente não quer falar, ou não, essa narrativa, essa história, essa forma de narrar o indizível, assim, de que forma que a gente pode pensar o papel dos museus, o papel do Centro de Memória, as iniciativas do território para discutir essas questões e enfrentar esse dilema também, né? E aí, do ponto de vista, inclusive, dessa provocação, esse dilema, né? Narrar memórias indizíveis e celebrar uma história de luta e uma história de resistência. Quem gostaria de começar? Eu acho que poderíamos seguir a ordem da apresentação, né? Começava a dona Elaine, depois, não sei, o que acha? Dona Elaine. Leandro, pode começar? Deu agora. Foi. Bom, eu posso dizer o seguinte: nossa ação, ela já está assim calcada também nessa discussão, né? Eu acho que eu assisti um espetáculo há uns anos atrás chamado Lembrar é Resistir, e é imprescindível que a gente pense e estruture uma forma de falar destas ações da dor, destes momentos da dor, dessas situações de dor, porque não adianta fingir que algumas coisas não aconteceram. É óbvio que nós não vamos celebrar e dar o maior foco ou dar a maior ênfase às ações e aos momentos de dor, mas é passando por ele, é lembrando dele, passando por eles, lembrando deles, falando deles, é que nós podemos questionar e descobrir caminhos de enfrentar as situações que foram criadas através desta dor. Não tem como a gente fingir que não vamos tocar em determinados assuntos, porque aí, ao não tocar nesses determinados assuntos, a gente esquece o que aconteceu. Isso não é possível, isso não é concreto, isso não é real. Então, é imprescindível que a gente pense e estruture ações para que a gente consiga discutir e não empurrar para debaixo do tapete essas vivências que carregam uma mácula, né? Mas precisamos falar sobre elas, descobrir os caminhos. Nós teremos, em novembro, uma reabertura desse museu, Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, com uma exposição que pretendemos perpassar, né, visitar diversos pontos da história, da importância da cultura afro-brasileira. E, obviamente, haverá uma discussão nessa proposta de exposição para que este seja um ponto que seja abordado artisticamente de alguma forma, porque é através da discussão de pontos como este que a gente pode chegar em soluções. Não? O Brasil é reconhecido, foi por muito tempo dito que a gente não tinha preconceito. Imagina, todos vivem muito bem, não existe o preconceito racial. No Brasil não tem preconceito. Exatamente por este hábito de guardar na gaveta, de esconder debaixo do tapete as faces racistas da construção do país e que continuam e cada vez mais e mais ganhando visibilidade. Obrigada, Leandro.
Dona Elaine? Pode ser. Não, em parte eu concordo muito com o que foi falado, né, pelo Leandro, mas eu tenho duas experiências assim, né? Porque nós também acabamos dizendo assim, lembrar é resistir. Eu concordo plenamente, né, com isso. E é dolorido, muitas vezes, mas reproduzir em algumas situações, ou seja, através de teatro, um pouco daquilo é também necessário como forma de estratégia. Eu acho que a questão nossa, ela sempre tem que ser vista como forma de estratégia para poder chegar ao outro como ser humano, né? Choca, às vezes, as reproduções, né? Mas ela nos ensina a avaliar a dor do outro, porque se a gente não sentir na pele muitas coisas, não adianta, porque a gente não aprende. A gente tem que trabalhar com o evitar, né, para que não aconteça, mas na parte histórica também tem que ter uma aproximação das coisas que foram ditas, né? Então, daí eu vejo como saída, na questão cultural até, a teatralização. Eu acho que ela é muito importante para que, seja por essa via, possa ser resgatado alguma coisa, né? Posso estar até enganado, mas pode-se imaginar o que aconteceu. Então, a imaginação, ela também tem que fluir, né? Através das questões musicais. Eu acho que tem que ter essa questão educacional aí no meio. E daí eu conto uma experiência que tivemos aqui dentro do nosso acampamento Farroupilha, onde em torno de 400 piquetes, né, eles são instalados, e ali sempre tem um tema contando a história, né, sempre é escolhido um tema para realçar e valorizar os feitos gauchescos, né, gaúchos. E num desses anos, 2 anos atrás, por aí, houve uma representação em bonecos, né? Manequins negros, assim, pintados de preto. E lá num dos momentos também tinha o açoite, né? Isso foi uma grande discussão interna, porque se fosse a representação baseada e orientada e como estratégia a dizer coisas positivas, né, que não deveriam ter acontecido, ou seja lá como o povo negro sofreu, como os negros passaram por esses momentos em que estavam escravizados, mas não apontou, aí é que é o desafio, né? Ela coloca como desafio, mas eu também quero retribuir esse desafio, né? No sentido de que as crianças, quando viram aquelas cenas, né? Porque os tamanhos eram tamanhos assim de homens e mulheres, né? Sofrendo açoite naqueles bonecos. Eu também acho que que deixou de demonstrar para as nossas crianças que estamos noutra época, também para os nossos adolescentes, né? Então tem que ver um momento de que não de, de poder ter essa possibilidade de chegar próximo à realidade, sem ser lógica a realidade, né? Porque não estamos num momento de tortura. Mas o desafio é achar como fazer isso, né? Eu acho que o teatro é uma coisa que a gente consegue muito se aproximar de uma realidade e a imaginação, fazendo o outro usar a imaginação. É um pouco do que o Leandro Copp fala, mas também não é a mesma coisa, sabe? Né? Porque não podemos chegar a esse ponto, mas podemos ver que reação teria, né, nesta comunidade, para esses grupos, algumas coisas reais. Né? Não sei se eu me fiz explicar, porque é bem forte essa questão, né,
para mostrar, né, o quanto foi dolorido, porque na realidade aqui com o nosso museu, nas discussões, também a gente se sentia dolorido, emocionado, como fazer, né? Agora se ergue um monumento em pedras, né, em cimento, e se fala, é só a fala, né? Mas e se não fosse a fala, como é que seria, né? Então, de repente, isso tem que ser tão bem trabalhado para aquele que é o nosso, a nossa proposta de mudar e fazer valorizar também sinta como foi difícil essa população negra sobreviver, resistir e ainda está falando em cidadania, né? Isso aqui é. Obrigada, dona Elaine. Ayuba? Sim, eu também vou fazer breves comentários em função da questão que você colocou. Como é que a gente pode celebrar essa herança africana, mas também em contraponto com esse passado escravista, que, usando as palavras do Leandro, que dói, e dói muito, de facto. Bom, no caso específico do Museu da Ilha de Moçambique, eu acho que o que está a acontecer é um apagamento do outro lado da história. Quando não se narra, quando não se exibe a outra parte da história, eu acho que há uma tentativa de suicidar toda uma comunidade que faz parte daquele contexto, não é? Eu acho que há uma falsidade, inclusive, porque o museu não conta a história da Ilha de Moçambique. Conta, sim, a história do colonialismo português em Moçambique. Então, que estratégia que a gente faz? Ou qual é a nossa luta? Também é relacionada a uma outra questão. Acho que foi colocada pelo Denilson. Sim. Quais são as estratégias, né, de enfrentamento? A gente fala. Ainda há poucos dias o museu celebrou aí os seus anos de existência e um colega, um antropólogo, falou porque eu acho que é uma questão que envolve muitos interesses. As pessoas que gerem o museu, falo desse museu especificamente, representam interesses de outras pessoas também, né? E é preciso aqui deixar uma nota que o que mudou é a cor do colono, é a sensação que nós temos no nosso contexto. Deixamos de ter um colono português branco e passamos a ter um colono africano no nosso contexto. Estou a falar de grande parte dos governantes, as pessoas que gerem o Estado moçambicano, ok? E nós, como acadêmicos, sentimos isso na pele, porque entendemos que, em algum momento, os gestores da coisa pública estão a serviço daqueles que outrora estiveram a impor o seu modo de vida cá em Moçambique. E o museu é um exemplo disso, porque o que está a acontecer é que o museu é uma caixa de ressonância daquilo que acontecia antigamente. E a nossa luta é tentar colocar lá aquilo que também vai contar a outra história que está a ser ocultada, né? E como é que a gente faz isso? É falando, é escrevendo, é promovendo eventos, trazendo as pessoas, os mais velhos. Por exemplo, a universidade onde eu trabalho abriu uma faculdade na Ilha de Moçambique em 2017. E uma coisa que acontece também é a questão das assimetrias. O norte de Moçambique tem menos privilégios que o sul de Moçambique, onde está a atual capital, Maputo. E o meu antigo reitor, por exemplo, ele quis abrir uma faculdade na Ilha de Moçambique justamente para tentar reduzir essas assimetrias entre o sul e o norte de Moçambique. E uma das questões é essa. Inclusive, o papel do centro também é esse: procurar trazer a história oculta à ribalta. Dizer, olha, a história da Ilha de Moçambique não é só a história do colono, é também a história dos nossos mais velhos, é a história do pessoal que vive no Macuti, é a história dos pescadores, é a história das vendedeiras, não é?
é a história dos agricultores, e a gente procura trazer essas pessoas nos eventos que a gente, como acadêmicos, como é que se diz, organiza. O Luís esteve cá, ele já viveu isso de perto, a gente procurou as pessoas, conversamos com as pessoas, quando temos eventos, chamamos as pessoas da comunidade para falar para os estudantes, não é? Documentamos o que as pessoas contam, as histórias que as pessoas contam, divulgamos isso sob forma de artigos, vídeos, livros, e estamos a fazer o nosso papel enquanto acadêmicos. E lá, por parte das pessoas que gerem a coisa pública, por parte das pessoas que geram o museu, a gente sempre faz barulho. Inclusive, somos conotados como pessoas do contra, como acontece um pouco por todo lado. Mas nós temos consciência que estamos a fazer o nosso papel. E, sobretudo, consciencializar as pessoas que aquele museu não nos representa enquanto africanos. Porque há pessoas, a nova geração, sobretudo, alguém perguntava se o currículo contempla isso. Não contempla, infelizmente, o currículo não contempla isso. Então, o que nós fazemos é procurar trabalhar, inclusive, com as camadas mais novas, dando palestras, promovendo visitas guiadas aos bairros de Macuto e fazendo entender que a nossa história é composta por esses dois lados e não só por um único lado. Temos este lado que é um passado escravista, mas também temos esse lado que tem a ver com a nossa identidade africana. Então é mais ou menos isso que a gente faz. E alguém perguntava sobre a religiosidade do bairro de Macuto. A ilha de Moçambique, na ilha de Moçambique, professa-se a religião islâmica em quase 100%. Quase 100%. Por causa da sua história, porque a ilha de Moçambique ela teve o contato primeiro com os árabes e os persas. E até há relatos que dizem que é lá onde Vasco da Gama acostou pela primeira vez. Quando os portugueses vieram a Moçambique, foi na ilha onde se instalaram. Mas já estavam lá os árabes e os persas que praticavam o comércio com os africanos. Mas depois, quando os portugueses chegaram, também colocaram ou impuseram a sua religião, que era a católica. Só que não vincou. O que é que vincou? O que é que ficou até hoje como uma marca identitária local, fruto desse intercâmbio, não é? Que existiu entre os povos que por lá passaram. Um dos marcos que a pessoa nota, a pessoa quando chega na ilha de Moçambique, a pessoa nota claramente que a população pratica a religião islâmica por causa da vestimenta, a presença numerosa das mesquitas, o adhan, que é o chamamento para as pessoas irem fazer as rezas, quer dizer, é um conjunto. E uma das questões que se coloca é por que, se a religião islâmica é uma religião que vem de fora, e a religião cristã também é uma religião que vem de fora, porque até mais do que serem construídas mesquitas na ilha, também foram construídas igrejas. Mas a religião cristã, ela não vincou. O que vincou foi a religião islâmica. Então, o argumento que se encontra, já li isso em muitos lugares, é por causa da forma como a relação se estabeleceu com os portugueses e com os árabes. A relação estabelecida entre os portugueses e os nativos foi muito violenta, foi de imposição. E as pessoas não aderiram. As pessoas permaneceram com a religião islâmica, que tinham aprendido antes, porque a relação era sã, era cordial, era de comércio, era de trocas, e não era de imposição, não era violenta, tal como acontecia com os portugueses. E esses marcos a pessoa consegue notar assim quando vê. E isso nota-se até na gastronomia, na vestimenta, na religião, entre outros aspectos. E as pessoas se identificam como muçulmanas, não só pela reza, mas em vários outros aspectos. E se distanciam, a pessoa nota que se distanciam dos portugueses. E essa forma de não praticar, por exemplo, a religião cristã, católica, é um exemplo inequívoco desse distanciamento que existe, justamente por causa da forma como se deu o relacionamento entre esses dois povos. Então, é mais ou menos isso. Ayuba, tem mais uma questão do chat, né? Porque algumas você já contemplou, mas a Maria Helena ela pede para você falar um pouco mais sobre a história da fundação do museu. Bom, é aquilo que eu estava a dizer, que o museu ele foi construído como colégio por padres jesuítas, numa primeira fase.
e ele foi construído em 1610. Depois de um tempo, a ilha de Moçambique, ela torna-se capital de Moçambique e passa a ser palácio dos governadores. Então viviam lá os vários governadores da província ultramarina de Moçambique. E só em 1763, perdão, em 1917, é que é inaugurado como o Museu da História Colonial. E como a história, a construção do museu vem de um palácio de governadores coloniais, então deixou-se ficar lá os artefactos, os móveis, os utensílios que a família do governador usava. Inclusive, vocês tiveram acesso de ver no PowerPoint que eu mostrei, e ficou lá. E tudo que está lá é exatamente a história, aquilo é o termo que eu costumo usar, é a caixa de ressonância que conta a história, o modo de vida dos governadores que por lá passaram, que era um exemplo ou que era uma amostra do modo de vida dos portugueses, os portugueses mais abastados, obviamente. Então, a história da concepção do museu parte daí. Ela deixa de ser palácio e passa a ser museu. E tudo que estava lá continua lá. E não entrou nada, não entrou nada que venha de outros lugares. Então, essa é a nossa luta. Que a gente consiga trazer os outros elementos, os outros móveis, os outros artefactos, que possam contar o outro lado da história da ilha de Moçambique, até porque um pouco da história da humanidade, porque a ilha de Moçambique hoje é patrimônio mundial da humanidade. Okay? Então, a gente quer agregar dentro do museu a dicotomia que faz a ilha e a dicotomia que faz grande parte das cidades que já tiveram essa influência colonial. No Brasil, por exemplo, nós temos essa questão de centro-periferia, né? A periferia seriam as comunidades, né? Que também são mais conhecidas por favelas, e temos o centro, e tem esse processo de retroalimentação. O mesmo acontece na ilha de Moçambique, o mesmo acontece na cidade de Maputo, o mesmo acontece em Angola, por exemplo, entre a centralidade e os moçeques. Vamos encontrar esses exemplos um pouco por todo lado, e o Luís, inclusive, estuda isso. Na França também vamos encontrar o Bidonville e vamos encontrar o centro da cidade, e por aí segue. Então, não seria só a história da ilha contada naquele museu, seria a história da humanidade toda. Obrigada, Ayuba. E a partir da questão da Teresa, né, que fala sobre a questão, né, essa relação da religiosidade com a cidade, a gente queria ouvir um pouquinho também do Leandro e da Dona Elaine sobre essa relação, né, religiosidade e território. Pronto. Agora dá para ouvir. Nós temos, na questão da religiosidade e a questão do território, um dos maiores respeitos, porque é justamente pela questão dos religiosos, das casas de religião, que podemos nos constituir e nos reconstruir em termos, né, de ser humano, o acolhimento, principalmente na questão. Nós temos aqui a história do nosso príncipe Custódio, né, que foi um príncipe que veio para cá, aqui para esse espaço Cidade Baixa, e ali ele se estabeleceu. Então, o pessoal diz que ele teve também escravizou, né, teve que, mas ao mesmo tempo ele era aceito nas camadas, né, de governo e mais abastadas, como alguém que trabalhava com chás e com a própria religião. Então, nós temos as casas religiosas, né, que a gente não se põe a falar por uma questão também de respeito, porque eu não sou iniciada também, né? Então, essa questão a gente sempre deixa que as nossas mães e os nossos babas, que eles se manifestem, né? Mas nessa questão, assim, exatamente enquanto movimento, é um dos pilares que faz com que a gente
possa estar, não é, presente nos lugares e também o nosso conforto, né? Leandro? Tá. Microfone. Tá mutado? Aí, sempre para mim aparece que o anfitrião precisa liberar meu áudio. O que dizer sobre religiosidade e território? É imprescindível a gente criar também uma discussão que eu acho que é cada vez mais interessante, e a minha chegada no Mugabe, eu acho que tem um pouco de interessante nisso também. Eu sou da cidade de Queimados, na Baixada Fluminense, e estou agora na direção desse museu, que é nesse território, né, a Pequena África. E desde que cheguei, eu fico sempre pensando nessa questão da religiosidade, porque é uma discussão que todos nós participamos já há muito tempo. A quantidade de casas de axé, de terreiros, que migraram das áreas centrais do Rio para a Baixada Fluminense, para o interior do estado, por conta de repressão policial, de preconceito, de estigmas. Temos aí uma luta que foi gigantesca durante anos e anos para a liberação de objetos sagrados para o povo de Axé, que eram apreendidos pelas forças policiais durante anos e anos, e agora que nós conseguimos, o movimento negro, com uma luta incessante, há pouquíssimo tempo conseguiu a liberação desses objetos para torná-los obra de visitação em museu. E é interessante a gente criar essa discussão, né? Por que, num determinado momento, toda a religiosidade do preto, da preta, toda a religiosidade negra, ela vai sendo varrida para as pontas extremas da cidade, das cidades, vai se afastando do centro, os terreiros, as casas de axé, por conta da intolerância, do preconceito. E hoje a gente vive ainda outras dificuldades, outros problemas da religiosidade nos territórios, que não é o braço do Estado, mas é o braço do tráfico, da milícia, tentando impedir a realização de cultos afro e destruindo, incendiando terreiros, num cotidiano brutal que se repete a todo instante. Então, é importante que a gente discuta nos territórios a questão da religiosidade, do respeito e da ancestralidade do nosso desejo de cultuar e da liberdade de cultuar esta ou aquela religião, né? O Ayuba fala dos traços, né, da religiosidade do seu povo, do que ficou e do que não ficou, e por que ficou e por que não ficou. E é interessantíssimo a gente perceber os motivos, né, e que são muito próximos. Tem uma relação direta conosco, continuamente, em vários aspectos, o porquê que ficou, o porquê que não ficou, as estratégias, né, quando nós criamos o sincretismo, e tudo que nos aproxima do que a Ilva está falando também. A forma como nos foi imposta, né, uma determinada religião, né, com a violência que nos foi imposta. Obrigada, Leandro. Dona Elaine, tem uma pergunta para a senhora no chat do Denilson, e ele pergunta: como a construção da luta para a criação do Museu de Percurso Negro em Porto Alegre, uma cidade que se vê como branca, foi produzindo conhecimento que forneceu instrumentos para a luta do movimento negro? Dona Elaine, o áudio.
acho que eu até nem comentei esse aspecto, nas estratégias, que é isso que sempre a gente tem que fazer, é realmente assim, mapear o que temos, aonde estamos, para que depois também se retorne ao local que se pretende fazer alguma coisa, e assim também foi feito com nós, e vejamos de que forma vamos abordar aquele problema que no momento é um problema. Como fazer? Sem estrutura, inclusive sem um próprio local que tu possa se reunir, porque as questões que abrangem o movimento, se tu não tem um local para te reunir, fazer as discussões, tu não consegue avançar. Então, esse andar sem condução, andar a pé, ou andar distante das coisas, fizeram e fazem até agora o que tu não consiga avançar no tempo que se faz necessário. Então, o mapear as situações que nós não podíamos deixar de lado foi uma das coisas mais importantes. E depois, no amplo guarda-chuva, isso há muito tempo no início do movimento negro, que ações tu vai fazer? E daí entra primeiramente, e muitas vezes, como entrou a saúde, trabalhar as questões da anemia falciforme, se organizar e ir para os conselhos para fazer intervenções e buscar dentro desse mapeamento onde estavam as dificuldades e com quem estavam, né? Para que a gente também pudesse se unir e juntos pensar numa solução maior. E nós iniciamos na questão, daí voltando para o próprio tambor, para romper a invisibilidade. Mas, na realidade, gostaríamos, se tivesse podido na época, era iniciar pelo próprio mercado público, com a questão do Bará, que nós temos uma homenagem lá no Bará. Está cortado? Não, aqui não. Acho que não, né? Estão ouvindo, né? Então, o pessoal está dizendo que está ouvindo. Então, é identificar. Tu tem que sempre começar que seja do formato mais simples possível e identificar que problemas são e para buscar soluções em um conjunto, né? Escolhendo prioridades, né? Agora a gente diz prioridades, mas não. Mas antes a gente nem usava muito essa palavra, né? A gente sempre diz o que temos para fazer primeiro, né? Que é a maior necessidade até de sobrevivência, né? Porque também passa por aí. As coisas muito atuais e muito próximas de nós, que é desemprego, é não ter a família, as famílias sempre em diáspora, né? Seja financeira, seja social, seja por outras situações. Então, a gente sempre começou assim, para falar do próprio museu e do próprio CRAB. Foi complicado, entre aspas, mas a gente tinha uma outra coisa que era se reunir também, né? E as escolas de samba também, elas também foram um local muito propício para isso e para abrigar, né? Os grupos e definir as soluções. Depois, à medida que o tempo passa também, dependendo dos governos, o poder público também te abre algumas portas, né? No sentido do próprio espaço, para que tu possa estar junto, se reunir. Nós já tivemos aqui, colocando uma outra situação, onde um conselho fechado, né, que por obrigação os conselhos têm que receber o espaço para fazer as suas discussões, não tinha onde se reunir os componentes, os conselheiros, e se reuniam nas escadarias do próprio poder público, né? Então, se tu não mapear e te apoiar e fizer as discussões centradas naquilo que tu quer, a gente desiste no caminho, né? Obrigada, dona Elaine. Tem uma última pergunta, né? Porque a gente avançou um pouquinho do tempo, mas
assim mesmo, foi muito interessante, importante as reflexões, as colocações, e aí já agradecendo as questões, os comentários, as colocações dos públicos e por vocês também, por compartilhar essas experiências com a gente e colocar uma pergunta do Denilson, que é para todos da mesa, e a gente faz essa rodada de novo, né, começando com Dona Elaine, depois a Ilba e Leandro, o que cada um entende por território negro. É o meu lugar de vivência, é o lugar que eu estou, é o lugar que eu estou com os meus ou com aqueles que eu considero meus, né? Porque essa fala de território negro, das vivências e alegrias e sofrimentos, ela acaba sempre também para o nosso povo terminando nos tribunais, né? Por que tem que nós lutamos uma vez buscando recursos fora do nosso município para que a nossa entidade pudesse beneficiar um grupo que se enquadrava dentro de algumas normas. E foi muito difícil conseguir com que fosse reconhecido o nosso próprio espaço, né? Como lugar que ali pudesse se instalar projetos habitacionais. E numa das perguntas de um encontro para definir isso, do poder público eu ouvi: por que nós temos que dar terra para vocês? Né? Então, qual é o compromisso do Estado, né, para que reconheça aquilo como um território reivindicado por um grupo, né? E esquece de ver que para nós, comunidade negra, os negros em geral, não importa o tamanho da terra, nós queremos a terra que temos certeza que seja o mínimo possível que passaram os nossos antepassados. É isso, né? Ailba? Bom, eu acho que quando se fala de territórios negros é uma imensidão de coisas. Uma imensidão de coisas, mas essencialmente, primeiro a presença de negros num espaço físico, num território. E depois as vivências, a presença de marcadores simbólicos de negros, apropriação do espaço, o acesso ao espaço, ao território, um acesso numa perspectiva mais holística, mais abrangente. O direito de ir e vir, de habitar, de trabalhar, socializar, isso é que eu chamaria de territórios negros. Um espaço de convergência, não só de negros, mas de outros também, mas que o negro tenha o seu espaço. É mais ou menos isso que eu entendo por espaços negros, ou como eu posso definir. Em palavras muito simples. Eu acho que Dona Maria Elaine e a Ilba disseram já deram um recado, né? Mas eu, além disso, acho que poderia dizer que territórios negros ou território negro é toda a extensão do Brasil, né? Acho que, na verdade, nós vivemos em uma terra que foi construída pela mão do negro, pelas mãos das negras e dos negros que vieram para cá para construir esse país. Então, esse território todo é nosso. Eu acho que é a única coisa que eu posso dizer, além do que a Dona Elaine e o Ailba disseram. Então, caminhando para a gente concluir essa mesa, né, esse dia, o primeiro dia do projeto,
Acho que eu fiquei pensando muito nessa frase, né? Nessa ideia do colonialismo, que é uma ferida que nunca, né, se trata, que nunca foi tratada. A gente sabe que esse caminho é longo, é desafiador, né, tanto do ponto de vista da sustentabilidade das ações. Acho que é um ponto que aparece em vários momentos, né, essa questão da sustentabilidade das ações, da necessidade do protagonismo, da narrativa em primeira pessoa nessas ações, dos momentos políticos, né, dessas narrativas opressoras e narrativas oficiais que silenciam nossa história, nossa ancestralidade, mas eu acho assim que a gente sai dessa mesa com algum ponto, algum caminho de otimismo, né? A gente, de alguma forma, acho que no momento tão duro, e no momento duro, inclusive, que a gente está vivendo por 500 mil questões, entender e tentar, de alguma forma, projetar esse um pouco de otimismo, esse pouco de ânimo para continuar lutando, para continuar resistindo a tudo isso. Eu acho que move e que, de alguma forma, a gente sai um pouco tocado com essas memórias e com essas experiências que a gente teve a oportunidade de compartilhar hoje, que vocês tiveram, né, essa nossa oportunidade de ouvir vocês, de ouvir essas experiências. Então, mais uma vez, agradecer em nome de toda a equipe do Projeto Territórios Negros, aos nossos convidados, a Dona Elaine, ao Ayuba, ao Leandro Santana, agradecer a toda a equipe do projeto que está aqui atrás, que está construindo, que construiu durante esse um ano, o Renato, que está aqui na sala, enfim, toda a equipe de coordenação, a equipe de produção, agradecer ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo por encarar, na verdade, por apoiar e por estar junto com a gente nesse projeto, e lembrar que será fornecido ao público, aos inscritos, o certificado com 75% de frequência durante todo o seminário. Quem participou, né, quem tiver 75% de frequência garante certificado. Esse é o primeiro de uma série de encontros que nós vamos ter em todas as quinta-feiras. Lembrando que na próxima quinta-feira temos mais um momento de rever, de reencontrar e de debater essas questões. No dia 8 de julho, na próxima quinta-feira, a temática é Patrimônios Negros no Brasil e no Mundo. Já no dia 15 de julho, Território e Ação na Pequena África. No dia 22 de julho, Arquitetura e Patrimônios Negros na Pequena África. E na última mesa, o tema é Branqueamento do Território e Disputas de Lugar na Pequena África. Lembrando que o projeto Territórios Negros, além do seminário, a gente vai disponibilizar um e-book gratuito, então sigam as páginas, as redes sociais do Territórios Negros para acompanhar, e também um canal de vídeos educativos. E eu queria concluir, na verdade, com uma última rodada, com uma última fala de cada um dos nossos convidados, fazendo suas considerações finais. Podemos? Podemos. Vamos lá. Hoje, né? Eu posso começar. Na realidade, a gente, nessas trocas, né, é aquela questão, não tem idade, né? Porque à medida que a gente acreditou que formando grupos e também tocando as nossas histórias para sensibilizar e abrindo um espaço para que os nossos filhos, netos, né, pudessem ir para dentro de uma universidade, nós cumprimos também o nosso papel enquanto mais velhos, né, porque era necessário, sim, ouvir todas essas novas perspectivas, os novos estudos, porque a oralidade ela foi e ela é base ainda para que novos conceitos, né, à medida que se ouve as pessoas, novos conceitos possam ser formados, discutidos, fazem com que novas procuras, né, de situações também com essa possibilidade de intercâmbio, elas surjam e façam um grande enriquecimento, né? Que nem também ouvir esse jovem, né? A Ayuba, né? É muito interessante porque do outro lado
a colonização ela não deixou de existir, né? Para o lado de cá, ela está num formato que nós não temos um nome ainda, né? Se é a questão de um racismo sutil, se exatamente ainda temos que nos aprofundar muito mais, principalmente enquanto mais jovem, né? A questão quando o Leandro coloca também trazendo as questões da escola, onde é o museu, né? Isso assim dói da questão da participação nossa e de soterramento de tantos homens das ideias, né? De tantos homens ilustres que não puderam de repente deixar o legado do tamanho que eles queriam, né? Foi aquilo que foi possível na época e na data e fizeram grandes, né? Grandes observações, grandes deixaram esse legado para que a gente pudesse estar nesse momento discutindo, né? E o resultado está aí, né? A universidade, tantos outros órgãos juntos, tentando não deixar de construir, né? Que é isso também no nosso jeito do lado de cá, né? Na ponta desse Brasil, no Rio Grande do Sul, também continua uma luta, né? De muitos homens negros, negras, também não guetizados, porque né, não queremos ser um gueto, queremos também estar convivendo com outros, mas também priorizando aquilo que é o mais difícil para nós, como já coloquei, que é a questão do igual, né? Do igual, a questão também de homens e mulheres, né? Muitas vezes da própria violência inserida em todo o contexto, permeando a constituição dos nossos lares, né? Mas também vendo o homem como o nosso bem-querer, que tem que estar trabalhando e tem que estar ao nosso lado. E vendo que tudo isso, se pudesse abrir uma vírgula, né, nas falas, eu acho que a gente poderia tentar ser mais profícuo no sentido de tirar novas situações, né, novos trabalhos daqui, né? Também sou muito simples em dizer que aprendi também com a condução da mesa, né? Muito apropriada dos assuntos, né? E agradecer poder estar aqui nesse momento. Né? Agradeço também ao professor Emerson, que sempre, né, foi carregando, né, as minhas dúvidas, né? Que a gente às vezes está acostumada mais a fazer do que parar e falar, né? É isso, né? Uma boa noite a todos vocês, foi muito bom. E agradecer àqueles também que nos assistiram, né? Bom, boa noite mais uma vez. Eu só tenho a agradecer, né, pelo convite mais uma vez e também pela presença de todas e todos, pelas ricas contribuições. Fiquei muito atento ao chat. Houve muitas contribuições boas em relação à preocupação que eu coloquei, na verdade, porque foi mais uma preocupação. E eu acho que um evento destes, eu acho que é importante porque ajuda a potenciar mais a nossa luta, né? Porque eu acho que a gente defende causas, todos nós que estamos aqui defendemos causas. E quando a gente se une para trocar ideia, eu acho que isso é importante porque galvaniza a nossa luta, onde quer que a gente esteja, porque eu acho que é uma luta que extravasa qualquer fronteira nacional, não é? É uma luta que não tem nenhuma fronteira. Onde quer que a gente esteja, eu acho que temos que lutar para essa igualdade, para que tenhamos mais espaço, para que as nossas histórias também sejam contadas, sejam conhecidas, porque nós fazemos parte desta sociedade. Eu acho que isso é muito importante. E um agradecimento especial à organização, à senhora Maria Elaine, pela brilhante fala, ao Leandro também, e parabéns a Desaguié pela brilhante moderação.
E gostei de rever o meu amigo Denilson Araújo, a gente fez uma cadeira junto lá na PUC. Estou muito feliz, um abraço aí para ti, meu amigo, e um abraço especial para todos vocês. A gente se vê na próxima quinta-feira. Fiquem bem. Obrigado. Bom, eu quero também agradecer imensamente o convite, participar dessa programação, sobretudo dessa mesa inicial, essa mesa de abertura, um aprendizado maravilhoso com a Ayuba, com Dona Maria Elaine. Muito obrigado pela oportunidade de ouvi-la, conhecê-los, os dois. Obrigado, Desirê. Obrigado, querida Tereza. Obrigado a todos. Alguém no chat até me disse, ótima fala, Leandro, mas não se esqueça dos indígenas. Não tem como esquecer. A pergunta, na verdade, foi o que eu entendo por territórios negros. Se fosse o que eu entendo por território indígena, eu diria todo o Brasil. Eu só disse, respondi isso porque eu acho que são os dois povos que fizeram com sangue, inclusive, a construção do país. Agradeço muito o convite, agradeço imensamente e vamos seguir juntos às quintas para esse encontro de sempre com o território, torcendo, sonhando com esse novembro para o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira reabrir, para a gente ter programações como esta lá dentro, presencialmente. A gente começa com um samba, olha que maravilha. Eu estou louco para reabrir aquilo lá com um samba, Samba do Respiro. Eu tenho até o nome. Boa noite, gente. Boa noite a todas, todos. Muito obrigada. Continue se cuidando e até a próxima quinta. Um abraço. Boa noite. Boa noite.